Fala pessoal, professor Pedrico aqui mais uma vez e agora eu quero passar para vocês um método para calcular a distância entre dois pontos. Vamos lá? Olha só, dado dois pontos A e B do plano cartesiano, a distância entre eles é a medida do segmento AB. Olha, então no plano cartesiano eu vou colocar aqui um ponto A qualquer e um ponto B qualquer. O ponto A, ele vai ter coordenada x, x de A, x do ponto A, coordenada y, y de A. O ponto B vai ter coordenada x, x do ponto B, e coordenada y, y do ponto B. Como estávamos falando, essa distância ela é a medida do segmento AB. Olha só, traçando o segmento AB, a medida desse segmento é exatamente a distância entre o ponto A e o ponto B. Para calcular a medida deste segmento, nós vamos usar o triângulo retângulo. Tá? Mas qual triângulo retângulo? Olha, basta traçarmos um segmento paralelo ao eixo X, passando aqui pelo ponto A, e um outro segmento, agora paralelo ao eixo Y, passando aqui pelo ponto B. Eu vou formar aqui um triângulo retângulo, que eu vou chamar aí de triângulo ABC. O que eu quero que vocês percebam aqui? Este segmento BC do triângulo, ele é exatamente a medida deste segmento aqui sobre o eixo Y, que vai de YB a YA. Da mesma maneira, o segmento AC, ele é exatamente a medida deste segmento aqui sobre o eixo X, que vai de x de A até x de B. Ou seja, eu posso concluir então que este cateto BC é y de B menos y de A. Olha, assim, se por um acaso a ordenada do ponto B fosse 8, a ordenada do ponto A fosse 3, então este comprimento aqui seria 5, 8 menos 3. Da mesma maneira, então, eu posso falar que o cateto CA ele é x de B menos x de A. Olha só, lembra que eu quero saber aqui a medida do segmento AB, que é exatamente a distância entre o ponto A e o ponto B. Triângulo retângulo, vamos fazer Pitágoras. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a distância de A para B ao quadrado é igual a x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Portanto, pegando esse expoente 2 e passando para o outro membro em forma de raiz, encontramos a fórmula para cálculo da distância entre dois pontos. Raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Olha só esse exemplo aqui, onde nós vamos utilizar essa fórmula. A questão diz assim: os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Calcule a medida da mediana AM. Olha, vou colocar aqui o plano cartesiano para a gente colocar as localizações de todos os pontos e então calcular aí a distância entre o ponto A e o ponto M. Vamos lá, ó. O ponto A. O ponto A ele tem a abscissa 7, o 7 estará aqui, na verdade, ordenada 2. Então, o ponto A estará aqui. O ponto B, ele tem a abscissa 5, tá aqui em 4 e o 6, e tem ordenada menos 3, opa, tá aqui embaixo entre menos 2 e menos 4. Exatamente aqui eu tenho o ponto B. O ponto C tem a abscissa menos 3
e ordenada menos 9. Ou seja, esse ponto, o ponto C, estará aqui. Olha, eu tenho um triângulo, né? Ele falou que ABC são os vértices de um triângulo. Então, ó, A, BC, eu tenho aqui o triângulo ABC. Ele falou que AM é mediana. Mediana é o segmento que vai partir aqui do vértice A e vai tocar, ele vai até o ponto médio do segmento BC. Aqui eu tenho o ponto M e eu quero saber o comprimento desta mediana aqui, ok? Aqui eu tenho a mediana. Ou seja, eu quero saber a distância entre o ponto A e o ponto M. Eu sei pela fórmula que será a raiz quadrada de x de M menos x de A ao quadrado mais y de M menos y de A ao quadrado. As coordenadas do ponto A eu já sei, é 7 e 2. Então, eu já sei quem é x de A, 7, e já sei quem é y de A, 2. Agora, eu não sei quais são as coordenadas de M, só que eu sei que M é ponto médio do segmento BC. A fórmula para calcular esse ponto médio ficará assim: x de B mais x de C sobre 2, y de B mais y de C sobre 2. Afinal, é o ponto médio do segmento BC. Olha só, então, substituindo, lembra que aqui eu tenho x de B, x de C. Então, vai ficar 5 menos 3 sobre 2. Y de B, y de C, menos 3, menos 9 sobre 2. Olha, eu tenho 5 menos 3, 2 sobre 2, menos 3 menos 9, menos 12 sobre 2. Portanto, o ponto médio M, ele é 1 e menos 6. Olha, aqui ó, será exatamente 1 e aqui ele vai dar exatamente no menos 6. Essas são as coordenadas do ponto M. Lembra que a gente quer saber a medida da mediana AM. Então, agora eu vou apenas jogar aqui na fórmula, né? Olha só, vai ficar assim, então, a distância do ponto A para o ponto M será a raiz quadrada de x de M, 1, menos x de A, que é 7, ao quadrado, mais y de M, que é menos 6, menos y de A, que é 2, ao quadrado. Então, a distância do ponto A para o ponto M é igual a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Olha só, eu tenho menos 6 ao quadrado, 36, menos 8 ao quadrado, 64. Eu tenho a raiz de 100. A raiz de 100 é igual a 10. Portanto, o comprimento do segmento AM é igual a 10. Ok? Espero que vocês tenham entendido a como calcular a distância entre dois pontos ou o comprimento de um segmento no plano cartesiano, não é verdade? Valeu, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.